Pessoal, começamos mais um novo podcast com muita energia, com muita alegria, o podcast do nosso canal do YouTube Fala Manuel Podcast. Gostaria, antes de mais nada, eu já gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, acionassem lá o sininho, se inscrevam lá no nosso canal do podcast Fala Manuel Podcast. Você pode ver aí na tela o nosso QR Code, tudo ali animado, para que você entre com muita energia, com muita alegria, e siga também o meu canal ali, também não só o meu canal do YouTube, como o meu Instagram, Fala Manuel Podcast. E hoje nós temos o nosso convidado, o grande amigo, ele que é doutor mestre em medicina, obstetra, ginecologista. Ele é o Dr. Éder Viana de Souza, ele que é professor pela Universidade Federal, ele dá aula lá na Universidade Federal de São Caetano do Sul, a nossa cidade aqui do lado. E ele vem falar de um tema muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Éder, pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço, Manuel. Eu me senti muito honrado com mais um convite seu. E como você diz, vamos falar de um assunto que é muito interessante hoje para o ABC e para o mundo. Para o ABC, para o mundo. Mas antes da gente falar com o Dr. Éder, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão ao nosso lado, são os nossos colaboradores, que você vai ver aí, que acreditam no nosso trabalho e a gente tem que contar com eles, estão junto com a gente. Vamos conferir. A Fame Brindes é uma empresa de produtos personalizados, está sempre conosco. Como vocês podem ver, nós temos canecas, copos, cadernos, e lá você encontra isso e muito mais, seja para você, para sua empresa ou até para o seu evento. E aí, você está com dúvida? Não pense duas vezes. Entre em contato e procure a Fame Brindes. O Grupo Montirol é o maior grupo de incorporadoras do ABC, já tendo entregue mais de 11 mil unidades e somando mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Atualmente, o grupo possui lançamentos na região do ABC Paulista e Indaiatuba, com imóveis de 2 e 3 dormitórios, condomínio, clube e infraestrutura completa para você e toda a sua família. E aí? Na hora de você querer realizar o seu sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Montirol. Tenho certeza que eles têm uma opção perfeita e cabe no seu bolso. A Eletrônica Marques possui um espaço amplo e muito confortável para atender e receber muito bem todos os seus clientes. Para você que ama a tecnologia e precisa comprar celulares, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, não esqueçam, tudo isso e muito mais você vai encontrar lá na Eletrônica Marques. Residencial Terça da Serra. O Terça da Serra é um residencial para idosos que possui um espaço amplo e lindo, com mais de 2 mil metros quadrados. Eles possuem hortas, jardins e é um lugar acolhedor e com muito amor e carinho. Se você precisa de um lugar especial para os idosos, entre em contato com o Residencial Terça da Serra. Bom, o tema de hoje nós vamos falar sobre climatério e menopausa. Doutor, é um tema muito interessante, né? Climatério e menopausa. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? O que vem a ser o climatério e a menopausa? Puxa, eu acho que a gente tá vivendo algumas transformações no mundo, Manuel. E uma das grandes transformações é o envelhecimento da população. Então hoje até a expectativa de vida é um pouquinho diferente. A gente chama de climatério uma transição da mulher que tem uma vida reprodutiva para uma mulher que passa a ter uma vida não reprodutiva, quer dizer, quando ocorre falência ovariana e múltiplas alterações hormonais. Isso acontece por volta dos 49, 50 anos no Brasil. Agora, a menopausa, que o pessoal usa o termo às vezes de uma forma indevida, mas a gente considera em ginecologia menopausa quando a mulher fica 1 ano sem menstruação. Então, para a gente considerar uma mulher na menopausa, ela tem que ficar 1 ano sem menstruar. Aí,
sim está fechado o diagnóstico de menopausa. Antes disso é climatério, tem as transições, o ovário para de funcionar, fica mais fraquinho, vamos dizer assim, vai produzindo de vez em quando algum hormônio, ela menstrua, fica irregular, fica bastante irregular. Mas é uma fase que merece muito cuidado na vida da mulher. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem, com mais de 49, 50 anos, segundo o IBGE, 21% de mulheres no Brasil. 21%, bastante. Mas que a gente espera para 2060 que seja de 40% a 60% de toda a nossa população de mulheres adultas. Olha, então assim, é um contingente enorme que merece um maior número de cuidados possíveis. Então, quando a gente fala de climatério e menopausa, a gente não está falando só dessas alterações hormonais, dessa falência ovariana. A gente tem que abrir um leque de tudo que vai acontecer com a mulher durante essa fase e que necessita, sim, de um cuidado muito adequado, né? Poxa lá vida, que aula, hein? Doutor, em relação a isso, e a expectativa de vida da mulher? A expectativa de vida, não só no Brasil como no mundo, tem aumentado. Mas essa é uma fase de transição, mas assim, a expectativa da mulher hoje chega a 80, 90 anos no Brasil já, né? Maior do que a do homem. Por quê? Porque a mulher também se cuida mais. A mulher se cuida mais que o homem, ela faz os seus preventivos, os seus periódicos. E o que a gente quer é que nessa fase de climatério também, ela continue se cuidando. Então, uma coisa que aconteceu nos últimos tempos é que a mulher também adquiriu alguns hábitos mais masculinos que ela não tinha no século XX. Qual que é esse universo, por exemplo? O álcool. O álcool entrou na vida da mulher no século XX. Tá? Outro combate, além dessas alterações que são naturais, a gente tem que pensar no climatério como uma parte fisiológica, natural, que vai acontecer com toda mulher, é combater algumas coisas do dia a dia que a gente tem que combater em toda a população, que é, por exemplo, o sedentarismo. Então, ser sedentário é ruim. Nessa fase, passa a ser pior, tanto no climatério quanto na velhice. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. Então, é importante que ela procure sempre o seu médico ginecologista, que faça os seus exames de rotina. Não é incomum que, durante essa época, ela tenha doenças, outras doenças ginecológicas que têm que ser avaliadas, inclusive para fazer um tratamento adequado. O que seria isso, por exemplo? Tem que avaliar a mama, tem o risco de câncer de mama, então é diferente se você vai ou não poder fazer um tratamento com hormônio, por exemplo, se a mulher tem ou não a mama. Então a gente não pode correr riscos. Tem que avaliar os órgãos genitais dela, tem que ver se ela tem algum problema como leiomioma. E assim, quais são os primeiros problemas que vem no climatério? Os primeiros problemas são a irregularidade menstrual, ela passa a ter uma irregularidade importante. E eu não sei se você já ouviu falar de fogachos, são aqueles calores noturnos. Isso tem, elas têm, muitas pacientes chegam no consultório assim, elas começam a ter essas crises de calor. Não é muito grande não, dura 3, 4, 5 minutos, mas assim, que ela tá dormindo com o marido em Monte Verde, tá a 0 graus, aí ela acorda, ela tira toda a roupa e abre a janela. O marido fala, o que está acontecendo com a minha esposa? Mas é um calor intenso e que incomoda muito, 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 muito. E tudo isso hoje tem tratamento, não tem porquê a pessoa passar nessa transição de uma fase para outra da vida dela, que é o climatério, e não ter uma qualidade de vida adequada. Então a gente consegue trabalhar todos os sintomas, né?
no dia a dia. É interessante, né? Porque também tem as alterações aí do ciclo menstrual, né? E uma outra coisa, tem alteração no ciclo menstrual e alteração no sono também, doutor? Tem muita alteração de sono e assim, olha a importância disso, porque a mulher hoje com 50 anos, por exemplo, 55, 60, é uma mulher que está na sua fase profissional mais evoluída, talvez a fase melhor do trabalho, no auge profissional. E assim, se você tem uma noite mal dormida, o que vai acontecer com você no outro dia? Você não vai estar bem. Sua memória não vai estar bem, a cognição não vai estar bem, né? As respostas são diferentes. E a gente tem também como influenciar nisso para melhorar, né? Então, já passou a noite, já teve o fogacho à noite, o calorão, a memória, a alteração do sono e a alteração também de humor, tá? Então você tem que começar a cuidar dessas coisas, porque a mulher pode ter alteração de humor, ansiedade, depressão, são alguns fatores que são mais frequentes, Manuel. Mas assim, é importante a gente falar assim, que a mulher que já teve no passado, por exemplo, crise depressiva ou algum transtorno de ansiedade, por exemplo, com 20, 25 anos, quando ela chega nessa fase, ela tem um risco um pouquinho maior de ter novamente esse tipo de sintoma, tá? Tanto de humor quanto de sono, né? E de memória cognitiva também, né? Cognitiva também, porque uma coisa está ligada com a outra. Você não dorme bem, não está se sentindo bem, tem as alterações hormonais todas junto. Você acaba prejudicando a sua produtividade. Não pode. E é a época que a mulher ainda está ativa. Está trabalhando. Eu vejo minhas colegas de trabalho, médicas, 50 anos, 60 anos, operando todo dia. Não tem como hoje a mulher falar, olha, com 50 anos eu envelheci, menopausa. Menopausa não é um sintoma de envelhecimento e a mulher não pode pensar assim. Eu estava te falando dos sintomas do fogacho, essas alterações de humor, de sono. Olha que interessante. Tem como está tudo ligado, inclusive com o psicológico, com o eixo, hipófise hipofisário, tudo ligado. Tem algumas tribos africanas que quando chega essa fase, eles consideram que é uma fase maravilhosa porque a mulher já cumpriu todo o ciclo reprodutivo dela. E ela ganha uma festa. Ela ganha uma festa, que é a festa mais importante da vida da mulher dessas tribos, tá? Maior do que o casamento, maior do que qualquer outra festa dela. Sabe que essa mulher tem menos sintomas de menopausa do que a nossa mulher aqui urbana? Olha que interessante. Muito. Cultura, hein? É. Cultura. Então, assim, para ela é uma honraria, ela tem a festa, então, assim, passa melhor. Então, as alterações de fogacho, de sono, de tudo isso, são mais tênues nessas mulheres. Puxa, doutor Éder Viana, médico aí conceituado aqui, não só no ABC, eu falo no Brasil e no mundo, né? Doutor Éder Viana de Souza é um médico, um ginecologista, um obstetra, um médico de 0 a 10 mil, né? Não é porque ele está aqui na minha frente. Mas, doutor, já que o senhor falou dessas alterações de humor, memória, e o cabelo e a pele? Uma coisa que eu queria saber, porque hoje as mulheres estão muito vaidosas, né? Duas em uma, né? O cabelo e a pele, e se os órgãos também têm alguma atrofia de órgãos? Como é que fica o cabelo e a pele e se tem atrofia dos órgãos? Tem. Algumas alterações são comuns nessa fase, e muito associado com a falência ovariana e com os distúrbios hormonais. Então o cabelo da mulher fica mais fino, é uma queixa que ela tem muito comum, né? E ela começa também a apresentar uma gordura para a tendência de acúmulo de gordura visceral, né? Então esse acumula gordura, a pele perde um pouquinho de elasticidade, sim, tem alguma alteração de colágeno. E o cabelo é uma queixa muito fácil
de trabalhar no dia a dia. Eu recebi, por exemplo, até um WhatsApp perguntando uma paciente minha, melhorou que eu comecei a fazer reposição hormonal para ela. Ela falou, eu sou outra mulher depois que eu comecei a fazer. Melhorou meu cabelo, melhorou meu libido, melhora tudo. Porque tá tudo ligado, Manuel. Então, assim, uma coisa que acontece é a atrofia genital. A atrofia genital, geralmente por hipoestrogenismo, por alteração da produção de colágeno, faz com que ela tenha muitos sintomas. Então ela tem uma síndrome geniturinária. Então assim, aquela senhorinha de idade que fala que ela perde urina. Isso acontece muito. Fala, olha, doutor, eu tô tossindo, tô espirrando, tô perdendo urina já, né, depois de velha, isso não acontecia comigo. Isso acontece porque já tem uma atrofia genital. Além disso, a atrofia genital está ligada com um ressecamento, vamos dizer assim, grande da vagina. Então, ela tem uma disfunção sexual, porque ela começa a sentir dor na relação sexual. Então, ela começa a evitar a relação sexual. Marido vem, ela foge. É aquela história, nossa, tá doendo, não quer. Não, dói, porque a lubrificação muda, a vagina perde a elasticidade normal, e isso é complexo. E tem como a gente reverter isso. Como? Olha, a gente tem o tratamento hormonal que a gente usa, não se pode usar em todas as pacientes, então aqui vai o alerta. Não façam, por exemplo, reposição hormonal sem um médico ginecologista junto, porque você, antes de fazer a reposição hormonal, você tem que checar seus exames periódicos, como é que está, por exemplo, sua mamografia, se você tem algum risco e se a reposição será benéfica ou não para você. Uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos e trabalhado com isso tem trazido um resultado muito bom é o laser íntimo. Como que é isso? É um aparelho de laser, a gente entra com laser na mucosa vaginal da paciente, né? E qual a importância desse laser? É voltar a produzir o colágeno, que melhora a elasticidade e reduz muito a atrofia genital. E às vezes a gente usa até associado. E assim, geralmente uma mulher na menopausa que está com atrofia importante, a gente faz 3 aplicações, intervalo de 35 dias seria o ideal, e melhora muito o trofismo vaginal. Diminui bastante essa atrofia, melhora a disfunção sexual, melhora o relacionamento dela. O casamento começa a correr risco, né? Se a mulher, o casamento começa a correr risco. Outra coisa que é desagradável é a senhorinha que começa a perder urina. Então a gente também com laser a gente consegue ir lá na região certa do colo, tal, vesical, da bexiga, tal, e melhorar e fazer com que diminua essa alteração. Essa que chama síndrome geniturinária. A gente consegue melhorar isso também. Isso não tem a ver com incontinência urinária. É uma incontinência urinária, tratamento de incontinência urinária. É que existem vários tipos. Tem uma continência urinária, que é a mais comum, que é a incontinência urinária de esforço, que é na mulher que teve vários partos vaginais. Essa incontinência urinária é diferente, é por atrofia e acontece na menopausa. E essa a gente consegue tratar, por exemplo, com laser. Além disso, a gente consegue fazer também uma parte estética, dar uma clareada na vagina, já tem uma parte que ela está mais escura, está um pouquinho mais, a gente consegue já fazer tudo. Então a gente melhora a atrofia, melhora a incontinência urinária dessa mulher, melhora também coloração, essa parte toda estética vaginal, né? E isso é muito benéfico. E ter relação sexual é muito benéfico. Então, o que a gente quer é que a família continue, que ela continue com seu parceiro, tendo sua relação, mas assim, não é uma relação com dor, aquele sacrifício. A gente quer que ela tenha uma relação prazerosa, tá?
Exatamente. Agora, uma pergunta que não se faz calar dentro dessa linha que o senhor falou da incontinência. E aquelas mulheres que falam assim, por exemplo, dão um espirro fortinho. Ai, É exatamente essa que é a essa, então, síndrome até para clarear. geniturinária na Ai, idade. me molhei. Outro dia me ligou até uma paciente e falou, doutor, assim, minha mãezinha tá todo dia cheirando urina. Ela espirra, tosse Isso. e perde um pouquinho, tem um escape de urina. Puxa, a gente consegue fazer um trabalho bom nisso. Poxa. Trabalho bom e isso melhora muito a autoestima da mulher. Melhora. Então, assim, a gente vai trabalhando isso. O que a gente tem que entender é assim, fazer 50 anos e entrar na menopausa não é o fim. É um fim de um ciclo, começo de outro, mas é um ciclo fantástico, muito prazeroso, tá? Que a relação, por exemplo, sexual pode ser até mais tranquila, porque, por exemplo, não tem medo da gravidez, não tem mais o risco da gravidez. Então, você tem que trabalhar isso no dia a dia e melhorar tudo. E assim, e trabalhar a mulher como um todo, mano. Então, assim, uma outra coisa que ela tem é assim, a gente sabe que, por exemplo, essas mulheres, elas têm um risco maior para ter infarto. Então, é mais frequente? Como que eu trato É isso? mais frequente no Brasil e no mundo, porque assim, parece que o estrogênio ele tem um efeito protetor contra o infarto agudo do miocárdio. Então essas mulheres ficam mais desprotegidas nesse caso. E geralmente quando a gente já faz o tratamento hormonal, a gente também já ajuda a proteger essa mulher. É toda mulher que pode fazer reposição hormonal, tratamento hormonal? Não. Mas quem vai indicar isso e quem vai seguir é um ginecologista habilitado. Tá? Sempre prescrita por um ginecologista. Mas é importante, a gente sabe que tem sim uma relação entre infarto agudo depois dos 50 anos da mulher e o estrogênio, que é o hormônio que falha, que o ovário para de produzir. Né? Então a gente começa a trabalhar isso. E aí você começa a trabalhar a mulher como um todo, por exemplo. Tem o problema também das alterações osteoarticulares. Então, você já ouviu falar da osteoporose, que é mais comum. Minha mãe tem, né? Então, aí você já ouviu falar daquela senhorinha que estava andando, quebrou a perna e foi para a cirurgia. Muito. Né? Então, isso é muito comum, é fratura de colo do fêmur. Por que que dá? É assim, não é que ela escorregou, caiu e quebrou. Que é o que todo mundo pensa, ela caiu ali e quebrou o fêmur. É ao contrário. O osso ficou muito poroso, muito frágil, diminuiu a massa óssea, o osso fraturou e aí ela caiu. Você entende que é diferente? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso. Faz parte do protocolo também a avaliação da parte osteoarticular, a gente faz a investigação de osteopenia e osteoporose. Também tem tratamento para osteopenia, para osteoporose importante, para a gente não deixar chegar a esse ponto da fratura. Outra coisa é evitar o dia a dia, por exemplo. A gente falou agora há pouco do álcool, que é complicado, né? Sabe que o álcool ele está associado inclusive com algumas ginecopatias, como leiomiomas, que é um tumor que pode ter dos 40 aos 50 anos uma incidência bem razoável na nossa população. Diminui depois, morre durante a menopausa, mas assim, ele hoje está relacionado com o uso de carnes vermelhas e álcool, principalmente cerveja. E quais são os fatores benéficos? A utilização de vegetais, né, uma dieta mais frugal, vamos dizer assim, que melhora bastante. Não tão carnívora, e cerveja, que é um padrão masculino que as mulheres desenvolveram nos últimos anos do churrasco e da cerveja. Né? Então hoje uma coisa que não acontecia com a geração, por exemplo, da minha mãe, era elas saírem um dia para ir para o bar beber. Hoje é muito comum isso na garotada, a gente vê essa cultura mudou.
Mudou e é interessante. Mas voltando, além do tratamento para osteoporose, outra coisa que a gente tem que combater são assim essas mudanças estão associadas também com outras mudanças de hábitos de vida. Tabagismo, alcoolismo e aí por diante. Mas um que eu acho um fator primordial é o sedentarismo. Sedentarismo. Você ser sedentário hoje em dia é complicado, aí você junta o sedentarismo, que já dá uma alteração óssea, osteoarticular, muscular e aí por diante. Aí você se associa com uma queda hormonal por causa da menopausa. Poxa, é para não dar certo, né? É para não dar certo. É para não dar certo, né? Mas olha, doutor Éder, antes de mais nada, eu quero sempre agradecer a sua presença, o seu carinho. O senhor respondeu essa e muitas perguntas aí que outras virão aí nos próximos programas. Mas eu queria dizer que o nosso tempo, infelizmente, urge, né? O assunto climatério e menopausa foi 10, foi 1000, né? Mas, assim, sempre o senhor deixa, né, o seu recado. Então, quero que o senhor deixe aqui o recado aí, suas considerações finais para as pessoas que vão assistir esse programa. Puxa, gente, eu, assim, de coração, e eu trabalho com isso há décadas, né? Então, eu acho que o primeiro recado é assim: menopausa, climatério não é o fim. Tem muita coisa para se fazer, tem muito para viver, e assim, o que vocês têm que pensar, minhas queridas, é que a vida continua e ela tem que continuar com muito boa qualidade de vida. Tenha uma qualidade de vida. Como é que você vai ter isso? Procure um bom ginecologista, faça seus exames, veja qual é o melhor caminho que você tem para seguir. Estude com ele se vai fazer reposição hormonal, se você vai fazer laser íntimo. Mude algumas coisas dos seus hábitos. Por exemplo, o que a gente estava falando agora de sedentarismo, de consumo exagerado de bebidas e aí por diante. Então, assim, a gente tem como trabalhar isso e assim, continuar com uma atividade, com produção, e sem essa sintomatologia toda que a gente estava falando, sem alteração de humor, sem fogacho, sem atrofia genital, sem disfunção sexual. Tudo isso tem como se interferir positivamente. Obrigado, Manuel. Acho que é isso que a gente tinha que falar hoje. Logo, logo vem outros e outros programas aí com o Dr. Éder falando com a gente. Você pode procurar ele lá no Instagram, Éder_Viana de Souza. O Instagram dele é Éder_Viana de Souza. Um médico muito conceituado, um médico ginecologista e obstetra fantástico. Uma pessoa que todo mundo quer estar do lado, abraçar. Ele explica, ele fala. Professor da universidade, né? Municipal lá de São Caetano, é isso? Professor da Universidade Municipal de São Caetano. Então, a gente só tem uma alegria. Nossa, eu me emociono toda vez que ele vem. E que ele continue vindo outras vezes com outros temas, porque essa área, né? Eu tava falando pros meninos aqui, essa área de ginecologia, obstetrícia, essa área aqui, olha, muito 10, muito 10. Mas, mais uma vez, o senhor está convidado para outros programas que o senhor vem aqui com a gente. Será sempre uma honra. Será uma honra para nós. Nossa, é muito legal. E eu quero agradecer a você que nos acompanha, a todos os nossos patrocinadores, como você viu no começo, no final do nosso trabalho, estão sempre ao nosso lado, que você também pode ser um colaborador, um patrocinador, entre em contato com a gente aqui no nosso canal do YouTube, nosso Instagram Fala _Manuel Podcast, e o nosso canal aqui Fala Manuel Podcast. Aponte a câmera do seu celular aqui para você ver os nossos dados, tem meu telefone. Eu convido para que vocês sigam, curtam e compartilhem as nossas redes sociais. Se inscrevam lá, acionem o sininho, vai ser uma honra muito grande lá no nosso canal do YouTube, do Fala Manuel Podcast. E como eu disse, o meu Instagram, que eu sempre deixo uma mensagem e uma entrevista como essa que nós tivemos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui no centro, aqui, ó, um forte abraço, que Deus ilumine e guarde a vocês. Até o próximo programa. E tem muito programa lá para vocês assistirem, lá no nosso shot. Logo, logo esse programa entra no ar. Beijo, fui. Tchau, tchau, gente.